Olá pessoal, olha a gente aqui no nosso canal Segue a Tua História e vamos para lá para mais um bate-papo deste final de semana. E eu vou começar com uma frase do Mário Quintana que diz que a felicidade é para consumo imediato, ela não deve ser guardada. Já voltamos. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo do relacionamento de casal, mas assim, essa questão dos relacionamentos, elas se dão sempre, né? Porque nós estamos aqui para nos relacionar com as pessoas, né? E aí sermos felizes, como diz o Mário Quintana, a felicidade é para uso imediato, não é para ser guardada, escondida. Nós temos que buscar isso, né? E a gente só encontra a felicidade quando a gente se relaciona com as pessoas e tenta se relacionar da melhor forma possível. E não só com as pessoas, com o mundo, né? Com tudo. E olha, tem umas particularidades de como a gente se relaciona, de como a gente vive a nossa vida, de como a gente busca essa felicidade, que eu acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho. É claro que a nossa vida, né, é sempre feita com trocas, né? O nosso dar e receber, eles estão sempre na bola da vez. Isso é uma coisa constante na nossa vida. Nós temos que saber equilibrar tudo isso para que as coisas caminhem da melhor forma possível. Mas sabe, tem umas coisas que eu fico pensando aqui e tentando chegar a algumas conclusões, né, com as minhas experiências próprias, as minhas experiências de vida, porque é o que eu posso e é o que eu tenho, assim, de mais forte para colocar para vocês. E eu vejo que quando a gente direciona muito o olhar para alguma coisa, principalmente as coisas que a gente não gosta, a gente fala que não quer fazer, mas a gente faz. E quando a gente aponta o dedo lá para o outro e vê a falha do outro, é porque alguma coisa tem a ver com o que a gente pensa e com o que a gente é dentro do nosso íntimo. E às vezes são processos inconscientes, né? O que mais impacta a gente é a relação com os nossos pais, com os defeitos que a gente vê, que a gente chama de defeitos, né? E que a gente critica. E quando a gente entra nessa posição do julgamento e da crítica, olha, gente, já dizia um ditado, né? Não cospe pra cima porque cai na testa. E olha que não é? Pensem bem, percebam bem. Quando a gente critica muito algo, quando a gente foca muito no outro, na questão do julgamento e na crítica, você acaba repetindo esse erro. Não é verdade? Vocês já se deram conta dessas situações? Mesmo, né, na questão do dinheiro, quando você foca na sua vida profissional, que eu quero dinheiro, não precisa ser vida profissional, mas é claro, é a vida profissional que te traz dinheiro, né? Quando você fica só obstinado pela questão eu quero ganhar, às vezes esse tiro não dá certo. Você acaba não ganhando esse dinheiro, ou se esse dinheiro vem por uma promoção que você tem ou alguma coisa assim, ele acaba indo embora e não resolve o seu problema. Ao contrário, aumenta mais. Então, gente, a gente tem que começar a se ater mais e a perceber como que é tudo isso, né? Como que é a nossa vida, como que é o nosso destino, porque o nosso destino, ele vem lá de trás, né? Ele já vem mais ou menos determinado em termos da questão da nossa família, das origens, de tudo que a gente tem. E eu não quero dizer que a gente estaciona, e não quero dizer que a gente não progrida, e não quero dizer que a gente não dê o passo adiante. Mas é muito importante a gente entender a nossa origem. É nesse sentido que eu falo. Quando eu entendo muito bem a minha origem, quando eu valorizo, quando eu respeito, quando eu dou o devido valor, é claro que o meu destino e a minha vida vai tomar outro rumo. Mas a base é lá atrás, não tem como ser diferente. Como que eu posso criar um destino? Como que eu posso viver uma vida se eu não tenho uma base? Lembra que a gente já falou que nós, seres humanos, vivemos do exemplo. A gente sempre tem que ter uma referência. A referência é importante para a gente poder dar conta do que a gente quer fazer na nossa vida. Não é sempre assim?
Então, evidentemente que quando eu me ligo lá atrás e vejo da onde eu vim, como que o que a minha família passou, qual foi essa herança que ela me deu, né? Em termos de valores, em termos de crenças, em termos de mazelas que passaram e como enfrentar essas mazelas, é essa experiência de vida que eu tenho. E quando eu vou viver a minha vida, na minha idade adulta, enfim, eu tenho isso como base, eu tenho isso como referência. E é claro que quando eu tenho essa referência e eu entendo essa referência, eu respeito e percebo que as situações que os meus antepassados, né, que os meus pais, que os meus avós e até, vamos dizer, os meus bisavós viveram, eles fizeram o que eles podiam fazer. Dentro da limitação e dentro da situação histórica, dentro do momento de vida que eles tinham, que a gente às vezes não se tem. E aí a gente abre esse bocão enorme da gente para sempre julgar e criticar e ver o que foi tudo de errado, o que foi tudo de ruim. A gente tem que parar com isso. E não é só lá para o tempo antigo, é para o nosso tempo presente também. A gente tem que parar de criticar tanto. A gente tem que parar de julgar tanto as pessoas. E isso vale para a nossa vida, gente. Isso é dentro de casa, isso é dentro do nosso trabalho. Cada um tem que ser um ser único, alguma coisa onde você faz o seu melhor e dá o seu melhor. Nós somos pequenos, nós somos seres imperfeitos e temos que tentar melhorar sempre, sempre fazer o nosso melhor. Mas a gente tem que, isso para a gente poder atingir essa tal felicidade que o Mário Quintana fala, sobre viver isso de imediato, não deixar isso guardado lá como um tesouro, que um dia, quem sabe, eu vou desfrutar dele. Não, eu tenho que usar agora, dentro da minha realidade, dentro do que eu posso. Dentro do que eu vivo, eu tenho que parar com essa história de tanta mazela, de tanto julgamento, de tanta crítica, de tanto não e não e não, e virar o sim para a vida, o sim para a felicidade. E assim a gente vai conseguir se relacionar melhor com as pessoas e com tudo que tem na nossa vida. E até com o dinheiro, como eu falei, o exemplo do dinheiro. O dinheiro é muito importante para a nossa vida. É claro, sem dinheiro a gente não faz nada, mas ele não é tudo. E quando eu foco só nele, eu estou colocando o dinheiro como o centro de tudo, como o foco de tudo. E aí, às vezes, ele fica inatingível. Então, cuidado com isso. A gente não pode também querer explicar coisas que às vezes são inexplicáveis. Mas a gente tem que ter um certo jogo, uma certa sintonia com a vida. E perceber como que as forças vêm, como as palavras têm um peso dentro da nossa vida, dentro das nossas emoções, dentro do que eu acredito, dentro do que eu sou, gente. E é assim, às vezes eu posso estar falando aqui e vocês falarem, mas isso é muito bobo, isso é normal, é natural, a gente sabe disso. Será que a gente sabe mesmo? Será que a gente dá valor a tudo isso? Será que a gente está atento a essas coisas, né? E será que eu vivo essa felicidade hoje, agora, aqui, nesse momento presente? É claro que na nossa vida, em todos os momentos, nós temos altos e baixos e todos nós temos os nossos percalços. Canso de falar isso, sempre teremos, não há jeito, não temos como escapar disso. Mas a gente tem que ter um outro olhar, mudar, fazer um movimento diferente. Um movimento de alma mesmo, de uma alma engrandecida, de uma alma agradecida. E que vai para um nível muito maior do que aqui só na Terra, para mim atingir essa realidade real do presente. Parece meio, mas é isso mesmo. Eu tenho que acreditar em algo mais, algo que vai além das minhas possibilidades. E é sempre assim. Nós não controlamos, nós não somos capazes disso. E a gente tem que entender isso. E às vezes a gente insiste em caminhos, em posturas erradas, onde a gente força a barra, a gente força, a gente quer fazer ou quer fazer acontecer coisas que não estão para nós, não estão no nosso momento, não faz parte desse nosso destino. Pensem nisso, percebam mais, respirem e bora para frente caminhar. Vocês vão ver que
as coisas caminham melhor. Quando a gente fica mais atento, quando a gente percebe o que está aqui em torno da gente. E assim os nossos passos vão ficando mais firmes, mais sólidos. E aí a gente vai conseguir viver a felicidade real, aqui e agora. Porque lá na frente, eu sei lá se eu vou estar lá, né? E o passado, eu já vivi. Então aqui e agora. Tá bom? Pensem nisso. Esse era o recado deste domingo. Espero que todos estejam bem. E que o nosso canal Segue a Tua História continue crescendo, graças ao seu like, né? Que você sempre dá para mim, eu agradeço muito. E a sua inscrição, se você ainda não foi inscrito. E claro, se você gostar do conteúdo e achar que deve, compartilha, não custa nada, você sabe disso. Segue a Tua História e até domingo, tá bom? Um abraço.